Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos estar continuidade aqui a nossa programação ou iniciá-la, né, aqui com a semana aí que acabou de chegar, né, trazendo aqui debates, conversas, discussões que precisam ser feitas aí pela aqueles que pretendem, né, mudar a nossa realidade, mudar a nossa sociedade. E uma dessas discussões, obviamente, é discutir a imprensa, né, o papel da imprensa, né, as condições de trabalho aí dos jornalistas e tudo mais. E para conversar sobre esse tema, convidei aqui a Melo, ela que é do sindicato, né, do sindicato aí dos jornalistas de Minas Gerais, né? E ela que vai bater um papo aqui comigo. Então, Alessandra, antes da gente começar, por favor, né, fale um pouquinho aí de você. Guilherme, Liga o seu boa microfone. tarde a todo Agora mundo. pode ligar. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Vocês estão me ouvindo? Não. Boa tarde, Guilherme. Eu sou Alessandra Mello, presidenta do Sindicato dos Jornalistas. É que está com um probleminha aqui. A minha voz está dando eco. Alô? Bom, Estamos aqui com um pequeno problema. Pode. e a sua também, Guilherme, está dando eco. Acho que eu vou sair e Pronto, entrar tenta agora. novamente. Aí, agora melhorou. Ótimo. Aí, então tá, porque estava ruim, eu nem consegui ouvir a sua fala direita, estava dando muito eco. Por favor, se desculpe. Eu sou ainda um pouco analfabeta, ainda apesar de tudo, nessas questões digitais, mas boa tarde, meu nome é Alessandra Mello, sou a presidenta do Sindicato dos Jornalistas, estou à disposição aqui para a nossa conversa. Um prazer falar com vocês aí do canal. Maravilha, Alessandra. Então vamos aí para a primeira pergunta. É, e a primeira pergunta que a gente faz aqui é sobre a questão da liberdade de expressão, né? Que é um tema que começou a ser bastante debatido, passou a ser bastante discutido aí, né? Na nossa sociedade, de uma maneira muitas das vezes correta, de outra maneira, na minha avaliação, nem tanto. Eu queria saber de você como que você enxerga a discussão deste tema, né? Frente à conjuntura de crise política, crise econômica que o Brasil passa. Guilherme, eu acho que o termo da liberdade de expressão, ele é uma coisa muito fácil de ser entendida pelas pessoas e de ser debatida. A liberdade de expressão ela não é absoluta. O limite dela é o discurso de ódio. Então, você não pode se escudar na liberdade de expressão ninguém para disseminar preconceito, violência, homofobia, racismo, misoginia. Isso é crime. Fora isso, você pode falar o que você quiser da sua vida. Qualquer pessoa pode falar o que quiser, isso é garantido pela Constituição e é um direito fundamental, mas muitas vezes as pessoas confundem. Elas acham que, escudado no direito de expressão, podem ter falas racistas, podem ter falas misóginas, podem ter falas contra a democracia. Não pode. O limite da liberdade de expressão é o limite legal da lei, do que está estabelecido numa democracia e no crime de ódio. Passou disso, você já está cometendo uma infração grave e pode ser preso, e pode ser punido, e pode responder judicialmente por isso. Então, as pessoas confundem muito. Mas eu vou dar um exemplo hipotético. Mas eu não gosto de gay, não posso falar? Não pode falar, porque isso estimula a homofobia. Né? Infelizmente, existem pessoas com esse pensamento e elas devem ficar com eles recolhido na mente delas, ou, na melhor das hipóteses, estudar muito, se for o caso, até se tratar,
porque esse tipo de coisa é proibido, é um crime, homofobia é crime, racismo é crime, violência é crime, misoginia é crime, apologia ao nazismo é crime, apologia ao fascismo é crime. Então, esse é o limite da liberdade de expressão, que eu acho que muitas vezes, no país nosso, as pessoas não têm muita compreensão sobre isso, sobre essa posição. Então, é o que está na Constituição, é o que nós, jornalistas, defendemos. Esse limite não é amplo e restrito, ele está amparado na legislação e não pode ser usado como desculpa para proferir crime de ódio, preconceito, racismo no geral. Que, infelizmente, não é o que acontece no Brasil, né? Hoje, as pessoas, até mesmo muitos parlamentares, que têm também esse direito garantido, a imunidade parlamentar na tribuna, né? Podem, teoricamente, falar o que quiser, muitas vezes sobem na tribuna e confundem liberdade de expressão com crime, com preconceito. É isso que as pessoas têm que atentar hoje em dia e ficar muito de olho, para não incorrer nesse problema. Sandra, você citou aqui, né, em cima dessa primeira discussão que a gente abriu, as questões mais legais aí, referente aí à questão do racismo, homofobia e tudo mais. Acho que é importante a gente ter em mente, né, Alessandra, que essas questões, elas viraram leis só agora ou elas sempre estiveram aí na Constituição, no Código Penal, de que não pode ser racista, de que não pode ser homofóbico, que não pode, né, fazer apologia à violência à mulher? Guilherme, eu acho que desde que o mundo é civilizado, mesmo quando não estava na lei, isso claramente, isso já era condenável. Né? Mas a gente tem uma Constituição de 88 que garante a liberdade de expressão, mas posterior a ela a gente tem muitas legislações que criminalizam o racismo, né, que criminalizam a homofobia, que são legislações, eu não sei dizer exatamente quando, mas com certeza algumas absoluta do século passado, né, aí antes dos anos 2000, mas eu acho que essa é uma discussão que sempre existiu, né, sobre esse limite da liberdade de expressão, né, desse caminho aí que tem gente que fala, essa linha é muito tênue. Não, ela não é tênue, ela é muito bem delimitada, ela é muito clara, né, você sabe muito bem que você não pode destilar ódio contra a população negra, você não pode pregar violência contra jornalista, você não pode pregar que haja um golpe militar no Brasil, porque isso é crime, né? Isso é crime, isso é um atentado contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, contra os direitos humanos mais fundamentais, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é de 1950, muitos anos de lá para cá. Eu acho que o que agora passou a ser discutido não é se isso é crime ou não, acho que sempre foi considerado crime, mas eu acho que com o advento das redes sociais, as pessoas conseguem publicizar as suas opiniões de maneira que não conseguia anteriormente. E essas opiniões, muitas vezes preconceituosas, elas se propagam como um rastilho de pólvora, em função da rede social. Olha, você imagina, há 20 anos, quando a gente não tinha WhatsApp e Instagram, por exemplo, redes sociais tão populares, se você queria fazer uma manifestação criminosa contra a população LGBTQIA+, você só tinha uma possibilidade disso ser pública, num jornal, num rádio, uma televisão, né? Que já era um acesso difícil para uma pessoa ter um microfone aberto de uma rádio, uma televisão, para propagar o preconceito. Hoje em dia, se ela tem muito seguidor na internet, ela vai lá e escreve isso, né? Propaga essa violência, esse crime de ódio, esse discurso de ódio, e ele muitas vezes reverbera igual um rastilho de pólvora. Então, acho que a discussão ela é feita muito mais hoje em função da maneira como a informação é disseminada. Hoje, muito mais amplamente e rapidamente do que anteriormente. Quando surgiram as redes sociais, nós, jornalistas, no geral, ficamos até bem felizes, o cidadão também, no geral,
porque a gente achou que poderia ser um contraponto muito bom ao monopólio dos meios de comunicação, porque a gente tem no Brasil uma mídia muito concentrada, né? A gente tem poucas famílias que coordenam, 9 famílias, elas são praticamente proprietárias da maior parte dos veículos de comunicação do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Então, assim, a gente tinha as pessoas que queriam fazer um contraponto ao que estava sendo veiculado pela Globo, pelo SBT, pelo RBS, elas tinham dificuldade de serem ouvidas, de propagar. Hoje em dia, com a rede social, não, né? Se você, então, é um influencer digital e consegue ter uma gama muito grande de seguidores nas suas redes, você, o seu discurso, ele se espalha muito mais facilmente. E pior ainda que é no WhatsApp, né? Porque no WhatsApp, ainda por cima, você consegue propagar uma notícia falsa, desinformação. Eu não gosto do termo notícia falsa, porque eu acho que se a notícia não pode ser falsa, as duas coisas, na minha opinião, não combinam, mas é o termo hoje em dia usado, a expressão usada no mundo inteiro é a fake news, então vamos adotá-la para facilitar. Então, hoje em dia, você consegue espalhar isso com mais facilidade. Então, essa é a discussão. Inclusive, uma discussão que já chegou no Congresso Nacional e que está sendo feita no mundo inteiro, que é um controle, uma maneira de punir, de regulamentar, de exercer um controle maior, uma prática maior sobre a notícia falsa. Porque a notícia falsa ela tem uma diferença muito grande, por exemplo, de uma notícia de um jornal que comete um erro. O jornal pode cometer um erro, pode publicar uma informação errada, algumas vezes alguns jornais, dependendo dos seus donos, podem ter um posicionamento político, alguma relação com o poder e enviesar um pouco a notícia, mas a grande diferença da fake news é que ela é feita propositadamente, não é um erro, e não é um viés somente ideológico. Você tem uma fábrica de notícias falsas, por exemplo, uma fábrica de notícias que espalhou durante uma das eleições que se vendia, que era distribuído nas escolas públicas do Brasil, uma mamadeira com formato de pênis no bico, né, e que isso ia ser disseminado aí em todo o Brasil, caso, na época, né, foi o Haddad, ganhasse a eleição. Isso é uma mentira, isso nunca existiu, ela não tem nenhum fundo de verdade, ela foi criada de maneira falsa para atrapalhar, e atrapalhou muito. Eu acho que nem a mãe mais liberal do mundo, a mãe de esquerda mais progressista do mundo, nem ela, eu tenho certeza absoluta, nem os pais qualquer, mais progressistas, do espectro mais liberal nos costumes, permitiria uma coisa dessa, a erotização e a entrega de uma mamadeira desse tipo para a criança, mas as pessoas acreditam que ela, de fato, existiu, né? Então, isso é um problema. Esse também é um outro problema que vai ter que ser atacado aqui no Brasil, que é uma discussão também sobre as mídias, né? Sobre as redes sociais, que está se alastrando no mundo, um certo controle, não censura de conteúdo, mas um controle, né? Para que as pessoas que propagam essa informação, os estados tenham meios de coibir, de levantar, de apurar, porque informação é poder e desinformação mata, né? Muitas vezes mata. Então, essa é a discussão, a grande discussão do momento. Sim, e como que funcionaria isso, Alessandra? Essa questão aí né, desse controle? Olha, na verdade, o Guilherme, isso está sendo discutido no Congresso Nacional, já tem um projeto de lei, tramitação lá, que ele pune quem dissemina fake news, ele tenta ter um acesso, que os poderes tenham acesso às plataformas para descobrir a origem dela, porque muitas vezes a origem é desconhecida, né? Uma notícia falsa, você não sabe quem a gerou inicialmente. É esse o controle. Em relação às plataformas, há uma tentativa de taxação das plataformas. Porque o que acontece, por exemplo, com as plataformas Google, Facebook, Instagram, você não tem no Brasil, muitas vezes, como maneiras, essas empresas são empresas internacionais, sediadas em outros países. Então, a justiça tem dificuldade em conseguir saber de onde que originou aquela notícia, tem dificuldade em saber
quebrar sigilo em casos criminais. Você lembra que a gente já teve casos aí do WhatsApp bloqueado, né? Em grupos porque a justiça queria saber ações que envolviam tráfico, de onde que vinha vindo, quebrar o sigilo das pessoas envolvidas com o tráfico, e as plataformas se recusavam a dar isso aí, essa informação, e houve um bloqueio. Então, é uma tentativa de que obrigar que essas empresas tenham escritórios no Brasil para que possam responder nacionalmente por isso, que tenham representantes, que o conteúdo produzido pelos meios de comunicação que as plataformas usam seja remunerado, né? Que haja um controle das regras para que propagações de crime, de ódio, violência. Uma discussão recente sobre isso, esse caso aí do massacre lá de Blumenau. Né, estão se discutindo aí muito, uma discussão que foi levantada a partir disso aí, como que você trata esse tipo de crime? A orientação das agências, as agências internacionais, estudiosas da violência, que, não vão propagar o nome, as cenas, o grupo que comanda essas ações, se existir um grupo, as apurações estão no começo, para que isso não gere fatos semelhantes. Aí você viu que esse final de semana, aqui em Minas Gerais, já começou a circular uma relação de escolas que seriam alvo de ataques dessa natureza, aí cria um pânico absoluto, aí isso vai se propagando, e cria um pânico. A polícia hoje em Ponte Nova fez uma operação, em outros estados também, eu como mãe também fiquei lá, caçando na internet, quais são as escolas, quais são que estão sendo anunciadas, que serão alvo de ataque, com medo do meu filho, que é pequeno, estuda numa escola. Então, assim, é esse tipo de controle, porque o que eu falo, a informação é uma coisa muito poderosa, e hoje em dia ela se dissemina de uma maneira que nunca a gente imaginava que isso aconteceria, né? Você coloca uma coisa no WhatsApp e, de repente, isso aí está em tudo quanto é canto. Caso recente, por exemplo, aquelas meninas que fizeram uma brincadeira, né, preconceituosa contra uma colega mais de 40 anos que estudava, elas colocaram num grupo fechado. Era para ficar entre elas essa brincadeira de mau gosto, esse preconceito, né, contra esse etarismo, né, preconceito contra as pessoas com mais idade. Alguém tirou desse grupo privado e colocou num grupo público. Aí isso viralizou no Brasil inteiro, foi alvo de notícia em todos os jornais. Né? Então, isso pode acontecer para o bem e para o mal, né? Essa viralização pode acontecer para o bem e para o mal. Então, é muito importante que haja um controle sobre isso. Agora, o que precisaria por parte do Congresso Nacional é um pouco assim, acho que ampliar essa discussão, né? Fazer mais audiências públicas, para que a população, todo mundo, pudesse também ser ouvida, dar sua opinião, dizer o que pensa, ser consultada. Esses debates são salutares, até para a gente poder transformar essa discussão que está sendo analisado pelo Congresso, Câmara e senadores, deputados e senadores, numa discussão mais ampla. O governo federal tem feito agora uma campanha contra fake news, né? Uma campanha que eu tenho achado muito boa, porque ela é baseada em fatos que aconteceram de verdade. Então, tem um depoimento de uma moça que a mãe dela foi acusada de aliciar crianças e ela saiu e foi espancada na rua, foi linchada, né? Um outro depoimento que eu vi também, a pessoa fala que não acreditava na gravidade, que os pais idosos, a família, não acreditava na gravidade da Covid, e não se protegeram, e ele perdeu pai, mãe, 2 irmãos, sobrinhos, essas pessoas dão depoimentos reais. Isso é importante para a gente pensar em como que isso afeta a nossa vida. Não aconteceu com a gente ainda, mas um dia pode acontecer, né? De sermos alvo de uma notícia que não é verdadeira e ela trazer prejuízo grave para a nossa vida, né? Então, é essa discussão que todo mundo tem que pensar, a sociedade tem que pensar na responsabilidade pela informação, é de todos nós, não só de nós jornalistas, é de todo cidadão. Só no caso aí uma dúvida, né? Que acho que é interessante eu levantar isso, até porque que depois eu pretendo aí fazer um conteúdo sobre isso. No caso aí de ameaças de violências em escolas, né?
como que eu coloco? Porque aqui em São José, né, vira e mexe está tendo uma ameaça que felizmente, né, não se concretizou, mas aí assusta toda a população por conta disso, né? E como que eu ajo enquanto, né, jornalista não, mas produtor de conteúdo? Ó, na verdade, até foi uma discussão interessante surgida a partir de Blumenau, a ANDI, Agência Nacional de Direitos da Infância, ela soltou, o que que ela fala? Você noticia o fato, mas você não noticia o grupo. Então, por exemplo, lá no caso de Blumenau, o que que foi um pedido que a ANDI fez? Não coloque o nome da pessoa que cometeu o crime. Se ela está ligada a algum grupo, você não coloca o nome do grupo. Você não coloca imagens dela esfaqueando as crianças para não estimular a violência. Eu acho que, por exemplo, no caso de ameaça, eu acho que a gente tem que tratar. Você não pode ser uma ameaça que está causando pânico na cidade, que está circulando nos grupos de WhatsApp, a gente não pode desconhecer a existência dessa informação, né? Então, é dizer, está circulando nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, supostas ameaças que acontecerão a escolas aí em São José, né? Até agora não tem nada, aí procura a polícia, tem alguma coisa investigando, sempre tratar assim como uma informação que está circulando, mas que a gente não sabe se ela vai acontecer. Né? Não fique, não espalhe, pedir para os pais e para as mães, não reverberarem nos grupos de WhatsApp essa informação, até que a gente saiba se foi apurada alguma coisa, se tem um fundo de verdade nisso aí, ou se é mais uma pessoa que está fazendo isso para espalhar o terror. Parece que esse caso de Minas Gerais de hoje, o objetivo era espalhar o terror, conseguiu, e, pelo menos até agora, não tem registro nada, mas a polícia foi alertada. Sim, uma coisa difícil da gente dizer, mas é tratar a informação sempre com responsabilidade, sabe? Ouvindo a polícia, militar, civil, ouvindo a escola, noticiando as ações que têm sido feitas para reforçar a segurança, pedindo para os pais e para as mães não espalhar nas redes sociais, mas que se tiver alguma dúvida, algum medo, que encaminhe para a polícia, né, para evitar que cause esse pânico que hoje causou aqui no estado, e parece que era simplesmente só esse objetivo mesmo, causar pânico e nenhum respaldo. E aí está a dificuldade, né? Você não consegue saber de onde isso surgiu. Você não consegue saber de onde essa primeira postagem apareceu. Então, isso é uma dificuldade hoje em dia, né? Em função da maneira, né, como são as plataformas, da maneira como a informação hoje circula. Sim, e Alessandra, você falou aí das redes sociais, né? O papel que elas cumprem hoje. Eu, particularmente, eu tenho uma visão bastante crítica e até mesmo cética em relação à questão das redes sociais. Eu acho que, assim, eu falei isso enquanto produtor de conteúdo, que as redes sociais abriram espaço, né, para as pessoas produzirem conteúdos. Mas só que o que permanece aí nas redes sociais é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro consegue manter um canal grande e quem não tem dinheiro, como caso eu, tem que ralar para poder conseguir manter um canal no YouTube. Você vê dessa maneira? É porque, na verdade, quem tem dinheiro paga patrocínio, consegue monetizar melhor, né, o conteúdo. É isso que acontece. A discussão até feita sobre essa questão da regulamentação envolve tudo isso, né, porque quem tem dinheiro monta aí um canal, como tem muitos, por exemplo, canais de preconceito contra as mulheres, misoginia, ódio contra as mulheres, né? Foi uma discussão recente aí, e a pessoa consegue viralizar os seus vídeos, pagar para aparecer primeiro no YouTube, né? Para aparecer, pagar para aparecer na busca, coisas que quem produz conteúdo de relevância sem recurso não consegue fazer. Então, essa discussão que está ainda engatinhando no Congresso Nacional sobre essa taxação, sobre esse funcionamento, mas eu acho que tem isso mesmo que você falou, né? Eu acho que
as redes sociais, ela é uma via de mão dupla, né? Ela permite, por exemplo, que você esteja aqui, né, Guilherme, gravando esse vídeo, a gente fazendo essa entrevista online. Isso é muito bom, isso é muito bom, porque você tira o monopólio da informação de um grupo pequeno, né? E quando você abre a possibilidade das pessoas se comunicarem, cada uma no seu nicho, no que te pega para a vida, a gente vê tantos canais aí que tratam, por exemplo, de questões de pessoas portadoras de autismo, isso é muito bom, né, específicos para isso, canais específicos sobre música, canais específicos sobre PCDs, pessoas com deficiência, que falam sobre a vida delas e dão dica, de como você se relacionar com o PCD sem ser preconceituoso, como que você faz, isso é muito importante para a sociedade no geral. O que precisa é uma discussão. Eu não sei dizer para você exatamente como isso poderia ser regulado, sabe? Porque é uma fórmula que ainda não foi encontrada, né? Muitos países estão discutindo, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra. É uma discussão que chegou muito forte, mas ainda ninguém encontrou ainda um modelo ideal. Porque qual que é a dificuldade desse modelo ideal? Ele tem que ser um modelo em que não prevaleça a censura, né? Então, assim, não pode ser um modelo que tenha censura, obviamente, sempre pensando que a liberdade de expressão tem aqueles limites que a gente falou, mas ele não pode ser um modelo que tenha censura e você também não pode deixar na mão das grandes plataformas para que elas decidam sozinhas o que é ou não fake news, né? Qual o conteúdo pode ou não ser viabilizado, porque senão esses monopólios desses grupos, eles vão definir o rumo da nossa vida, né? Eles vão definir o que nós, cidadãos, no mundo inteiro, vamos ouvir. Isso em cima de quê? De plataformas capitalistas, que têm como objetivo ganhar dinheiro, né? Então, você vê, essa coisa da internet é tão louca. Hoje de manhã, eu estava aqui comentando que eu precisava caçar um seguro para o meu carro. Passou um pouquinho, eu estava conversando no telefone, no meu telefone, com a minha irmã, pedindo um contato de um corretor. Olha, eu desliguei o telefone e começou a aparecer Instagram, Facebook, naqueles plataformazinhas que a gente reposta no Instagram, propaganda de seguro. Olha para você ver como que a nossa vida é vigiada e monitorada. Estou falando de seguro de vida aqui com você, se eu falasse piano, 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 eu vou desligar o telefone e vai aparecer ofertas de aula de piano para mim. Então, a gente tem uma vida hoje muito controlada, né? Eu acho que são os ônus e os bônus desse novo modelo, mas que a gente tem que pensar. O Congresso, uma maneira, junto com o parlamento e a sociedade, que seja justa de fazer esse controle, e a gente, cidadão, uma maneira de usar com responsabilidade esse poder que a gente tem. O que a gente fala muito aqui no sindicato? Tem dúvida? Não compartilha. Mas não compartilha, assim, para ninguém. Tem dúvida? Não joga num grupo de WhatsApp e fala assim, gente, isso você sabe se isso é verdadeiro ou não? Não faça isso, não faça isso. Quero que você jogou lá, um desavisado já pegou antes de ver a sua notícia e já espalhou, e já passou para um, já passou para outro, já passou para outro, e perdeu o controle muitas vezes, né? Eu acho que também tem que ter, fizeram essa reforma do ensino médio aí, e não colocaram uma matéria tão importante, que eu acho que é o letramento midiático, né, que a gente aprender a debater a questão da notícia, do jornalismo, da informação, da desinformação, que eu acho que é uma coisa que está no nosso horizonte agora e nunca mais vai sair dele. Então, a gente precisa começar a debater, até dentro das escolas, pedagogicamente, para já levar esse conteúdo para as crianças já começarem desde pequenas a terem essa preocupação, para que a gente forme uma sociedade mais consciente do poder da informação e desse poder que ela tem na mão, e que ela pode ser usada para o bem, para reverberar os nossos desejos, as pautas que a gente acha que elas são importantes, mas com responsabilidade. Perfeito, Alessandra. Alessandra, continuando aqui a nossa discussão, indo para um outro tema, que é a questão aí da
da violência contra o jornalista, né, que nesses últimos 4 anos, né, aconteceu aí bastante, né, inclusive aí por parte, né, do ex-chefe, né, do ex-presidente Bolsonaro. Como que você vê essa questão aí da violência contra o profissional aí, o jornalista, que muitas das vezes não tem nenhuma relação aí direta, né, com o dono da empresa que ele trabalha, mas acaba, né, só pagando um pato, por estar lá trabalhando para trazer a notícia. É verdade. Você vê, por exemplo, jornalistas da Globo serem cercados na rua muitas vezes, né? As pessoas confundem o trabalhador com o veículo de comunicação. Nós, trabalhadores da notícia, não somos donos, não temos muitas vezes poder zero de influenciar o conteúdo, o que vai no ar, o que não vai, né? Muitas vezes. Mas, infelizmente, essa violência tem crescido, e eu acho que e ela não é só no Brasil, viu, Guilherme? A violência contra jornalistas, ela cresce no mundo inteiro. Aqui a gente teve um particular, né, uma particularidade, que é o fato do próprio ex-presidente da República estimular muitas vezes a violência contra jornalistas. Eu acho que ela é um fenômeno que tem a ver muito com a questão das notícias falsas, porque você precisa desacreditar um veículo profissional de jornalismo para que a notícia falsa tenha veracidade, seja crível, seja que as pessoas acreditem nela. Eu acho que esse é um fenômeno muito interligado, sabe? Você desacredita os meios de comunicação, você desacredita a Folha de São Paulo, em tudo que sai nela, para que a notícia falsa que algum grupo vai reverberar tenha mais credibilidade. A gente brinca aqui que nós, jornalistas, muitas vezes acontece uma notícia falsa, a gente fala assim, mas isso não é verdade. Vai lá nos portais de notícias. Ah, mas os portais de notícias são comprados. Ah, mas os portais de notícias são vendidos. Ah, mas a Folha de São Paulo só publica mentira. É porque as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar que, obviamente, é claro, eu não sou hipócrita, e a informação, ela tem um lado, né? Ela tem um lado, porque o dono do jornal, ele tem o seu lado, a notícia, o poder político e econômico, elas influenciam, não a notícia em si, o fato, mas às vezes a manchete, a maneira como ela é dada, né? Eu não tenho como inventar uma notícia, eu, jornalista do governo Lula, inventar uma informação do nada, mas eu tenho como dar um tom negativo ou positivo, de acordo com a manchete que a gente escreva, o lado da notícia que ela foi colocada, do esquerdo, do direito, com destaque, sem destaque, no jornal impresso, na dobra de cima, na dobra de baixo, né? Isso são maneiras de você como você trata a notícia. Então, eu acho que precisaria, para a gente poder também combater, uma educação midiática no geral. As pessoas têm que saber como funcionam os meios de comunicação no Brasil, quem são os seus donos, quem está por trás. Olha, como você vê na televisão muitas vezes, assim, o agro é pop, o agro é pop. Muitas pessoas não sabem que um dos negócios fortes do Grupo Globo não é o jornalismo, é a agropecuária. Por isso que o agro é pop. Por isso que o agro é pop, não, o agro é tóxico e não pop. Né? Aliás, é tóxico, é pop não tóxico, porque a empresa, ela também tem negócios, o grupo econômico também tem negócios na linha do agronegócio. Então, a violência está muito ligada a essa questão. E, infelizmente, essa violência tem crescido de maneira assustadora, né? E uma violência que antes ela era só verbal, né? A gente era ameaçado nas redes sociais. Eu, quando comecei repórter, lá em 95, eu recebia algumas vezes cartinhas com ameaça, anônimas. Hoje não, né? Você é ameaçado, perseguido nas redes sociais e muitas vezes agredido fisicamente na rua. O que é lamentável, porque qualquer trabalhador, qualquer pessoa não pode ser agredida na rua exercendo o seu trabalho, né? A violência não é o caminho para a gente solucionar nenhum problema nesse mundo. Absolutamente nenhum. Só vou trocar de
lugar aqui, porque já consertaram o meu computador que estava estragado. Isso, sabe, Maravilha. Guilherme? E a gente pensar. Mudei para cá agora, voltei para o meu lugar original. É que meu computador pegou um vírus. Aí o moço veio aqui. Mas é isso, é a gente pensar a informação como uma coisa muito poderosa e que todos nós temos que tratá-la com responsabilidade. Você, comunicador, eu, jornalista, e o cidadão comum, porque um dia o alvo pode ser ele, né? Um dia o alvo da violência por uma informação jornalística ou não publicada, por alguma coisa expressada publicamente, você pode ser o alvo, né? Mas agora eu acho que a gente vai conseguir colocar um pouco de freio na violência contra jornalista. O governo federal criou um Observatório Nacional da Violência contra Jornalista, e eu acho que isso vai ajudar para que todos os casos sejam acompanhados melhor pelo Ministério Público, para que as pessoas sejam punidas por essa violência, porque a impunidade é o combustível da violência, ela alimenta essa violência, então é preciso que haja, sim, rigorosamente, uma ação rigorosa contra ela, para que ela não se prolifere e ver na escalada que ela vinha se proliferando aqui no Brasil, né? E, Alessandro, uma questão que eu acho que precisa ser bastante conversada aqui, né? Como que é os veículos de imprensa, né, que esses jornalistas tratam, né, tratam essa questão, né? Porque tem a ver com condições de trabalho, né? Porque o cara que apanha na rua por dar notícia, o veículo de imprensa tá péssimas condições para o cara trabalhar, não tá os meios necessários aí para o cara realizar o seu trabalho de forma digna. É isso mesmo, Guilherme. Inclusive, não existe, por exemplo, um protocolo oficial de segurança para a nossa profissão, que já, em muitos casos, virou uma profissão de risco, né? Então, inclusive, esse é o tema que a gente até vai debater na próxima sexta-feira, 9h30 da manhã, numa audiência pública chamada pelo Ministério Público do Trabalho, que são essas questões de segurança. A ONU, o artigo 19, que é uma ONG também internacional, de defesa da liberdade de expressão, a Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, os sindicatos têm protocolos de segurança, mas que muitas vezes eles não são seguidos pelas empresas de comunicação. Então, sim, é um lugar de risco, não manda um repórter fotográfico sozinho, né? Manda sempre com uma pessoa, manda um auxiliar para o repórter cinematográfico. Então, muitas vezes não manda um telefone carregado com bateria, não manda num Uber, manda com um carro do jornal para ficar postos, caso a pessoa tenha que sair fugida de um lugar. Esse tipo de protocolo, ele não existe. Então, muitas vezes a pessoa vai desguarnecida fazer essa cobertura. E também alguns veículos, muitas vezes, também não gostam de reverberar, não gostam de ser notícia, e não gostam, muitas vezes, de dar publicidade a essa violência. A gente não tem isso aqui em Minas Gerais, todos os veículos em Minas Gerais sempre apoiam o trabalhador quando é alvo de violência, né? Publicam essa notícia, mas às vezes o que falta é um cuidado prévio, né? Não previamente, você saber. Esse último caso aí dos jornalistas que foram agredidos durante um acampamento bolsonarista na porta aqui. O repórter fotográfico de um deles, que escapou de ser linchado porque ele foi muito inteligente, e quando ele começou a ser agredido, ele se escondeu debaixo do carro. Estava apanhando muito, ele entrou debaixo de um veículo, e ficou lá, debaixo das 4 rodas, até que alguém chamou a polícia, e a polícia chegou e ele saiu. Ele estava sozinho nesse dia. Então, assim, o jornal ele não mediu a possibilidade da violência, né? Não acreditou que ela aconteceria. Ele, repórter safo que ele já sabia que não poderia se aproximar, ele já levou uma lente grande para fazer foto à distância. Ele já foi meio cabreiro, mas infelizmente, mesmo com esse cuidado,
ele não escapou, ele apanhou muito, ele teve a lente dele roubada, ele deu ponto na cabeça, ele passou a noite no HPS, em observação, porque como ele teve um corte muito profundo na cabeça das pancadas que ele tomou, o pronto-socorro achou melhor que ele ficasse em observação para ver se não teria nenhum problema que futuro, né, quando a gente tem uma pancada na cabeça, é um cuidado. Então, muitas vezes acontece, depende muito da condição do veículo, né? Tem veículo que tem condição melhor financeira, tem mais funcionário. Na época das manifestações, por exemplo, pela redução da passagem, a Globo mandava os seus repórteres para cobrir as multidões com uma equipe de segurança. Mas nem todo jornal tem condição de a cada equipe mandar, né? Então, o que a gente está tentando que seja estabelecido é um protocolo geral para todo mundo, que vai servir para todo mundo, para todos os veículos de comunicação, uma recomendação, é o que a gente está tentando do Ministério Público, disciplinando aí essas regras claramente, porque eu acho que com uma entidade da importância do MPT presente, talvez isso seja mais fácil de ser obedecido e atentado pelos veículos. Mas eu também, a justiça seja feita, nenhum veículo manda também, a gente sempre acredita que não vai acontecer, né? Que isso não vai acontecer, apesar de eu saber do risco, a gente saber do risco, não é possível que o repórter vai chegar lá e vai acontecer o que aconteceu com o Maurício, que foi esse caso que eu relatei. Ele é um senhor de idade já, um repórter mais velho, assim, e que, graças a Deus, não aconteceu nada grave, mas poderia ter sido uma tragédia, né? Então, é avaliar bem isso aí. Sandra, e essas agressões, essas perseguições podem ser consideradas aí uma ameaça à questão da liberdade de expressão, né? Porque é fácil você falar que o ex-presidente não, né, cerceou diretamente, perseguiu diretamente, embora isso aí é meio bastante contestável, né, algum veículo, algum jornalista, mas, né, esse tipo de ação cerceia a liberdade de expressão também, né? Liga o seu microfone, Alessandro, por favor. Todo ataque ao trabalho, ao exercício da profissão do jornalista é um ataque à liberdade de expressão, né? Porque o jornalista, o direito à informação está na Constituição, e quem oficialmente faz esse papel de ponte, né, entre a informação e o cidadão e a sociedade é o jornalista. Essa é a nossa função primordial, levar para a população informação de qualidade, apurada, com responsabilidade, dentro de critérios éticos. Se você ataca o jornalista e impede que ele trabalhe, você está, de uma maneira ou de outra, atacando a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Então, é um problema de toda a sociedade. É um problema que a sociedade tem que ver como dela também, não como assim, o problema é só do jornalista, não, o problema é seu também. Porque se a gente não conseguir ir para a rua fazer uma reportagem, você vai estar sendo prejudicado também, né? Uma informação que não vai chegar até você. O jornalista, por exemplo, foi tão importante durante a pandemia para reverberar as medidas sanitárias, de segurança, principalmente no começo, né, em que era tudo muito novidade para todo mundo. Então, é também, sim, você tem toda a razão, um ataque à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Perfeito. E falar um pouco aí de política e imprensa aí para a gente fechar o nosso bloco aí de perguntas, né? Primeiramente, fugindo um pouco aí do assunto aí do jornalismo, né? Como que você está vendo aí a conjuntura nacional do nosso país e como intervir nela? Guilherme, eu acho que a gente ainda vive uma conjuntura muito ruim, né, no Brasil. Uma conjuntura de desemprego, uma reforma trabalhista que retirou direitos, impediu o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, salários achatados, criança na rua pedindo dinheiro. A gente vive uma crise muito grande, né? Eu acho que vai ser ainda um longo caminho para a gente reestruturar o país. A coisa mais importante, eu acho,
de imediato é garantir emprego, que as pessoas possam trabalhar, né, ter a ocupação, frente de trabalho, porque sem trabalho é muito difícil a vida, né, das pessoas. Então, acho que ainda precisa, a gente precisa também fortalecer as instituições, as pessoas precisam voltar a acreditar na democracia, nas eleições, no poder judiciário. Então, acho que isso tudo é uma construção coletiva, que cada um tem a sua responsabilidade nisso. Eu acho que o cidadão, no geral, pode contribuir não propagando notícia falsa, tendo um comportamento mais solidário com o outro, né, entendendo esse momento que a gente vive, não reproduzir o preconceito, o racismo, o machismo, ajudar a população em situação mais delicada. A gente vê aí, muitas vezes, as pessoas tratando quem está em situação de rua como vagabundo, né, não sabe a conjuntura que levou aquela pessoa a morar na rua. Tenho certeza que não foi por vontade própria, desejo, porque não é possível que alguém troque uma casa por uma moradia na rua, sem nenhum tipo de conforto. Eu acho que é o pensamento mais solidário, no geral, a gente, no geral, todo mundo, cada um dentro do seu mundo, né? Porque a gente não pode mudar tudo globalmente, mas se a gente age localmente, a gente consegue ter uma repercussão. Então, cuidar do seu jardim, né? Do seu jardim, de quem está próximo de você, das pessoas que moram na sua cidade, no seu bairro, pensar mais coletivamente, para a gente poder tentar, pouco a pouco, cada um fazendo um pouquinho, juntar isso, ser um esforço grande. Eu sou muito desse pensamento, sabe, Guilherme? Eu tenho muito esse pensamento da gente agir de maneira mais junto, né? Eu tenho muito para mim isso, que a gente junto e solidário é que a gente é mais forte. E Alessandra, qual é a perspectiva, né, desse e o balanço também desse atual governo que chegou aí aos seus 100 dias? Olha, eu sou uma pessoa que votei no Lula, né? Sou eleitora do Lula e achei que o Lula foi um ótimo presidente nos anos que ele foi presidente e tenho muita esperança. No nosso caso, criou-se o Observatório de Defesa do Jornalista, que eu achei muito bom. É, melhorou a questão, por exemplo, da denúncia contra feminicídio. Agora tem um grupo de WhatsApp, um Zap, que você pode fazer. Eu acho que esse governo ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação, mas eu, particularmente, acho que algumas coisas muito importantes já foram feitas. Agora, esse é um governo que não vai ser um governo fácil, né? Um governo que veio eleito com uma diferença pequena de votos, numa conjuntura nacional e internacional muito difícil. Então, eu acho que 100 dias ainda é muito pouco para a gente dizer se vai ser muito bom ou se vai ser muito ruim. Eu prefiro ainda esperar mais, porque apesar de ser eleitora, eu sou uma eleitora crítica. Eu acho que o governo precisa estar mais próximo da população e a gente precisa ter um prazo maior aí para poder dizer se vai ser bom mesmo ou se não vai ser, porque não tem ninguém que tenha cheque em branco para governar, né? Ninguém. É no dia a dia que a gente vai avaliando se deu certo ou não. Certo? E o balanço do ex-governo Bolsonaro? Eu achei o governo Bolsonaro um governo péssimo, né? Um governo que negou a ciência, atrasou as vacinas, aumentou a violência no campo, aumentou o desmatamento, legitimou a violência contra jornalista, vendeu patrimônio por preço muito baixo. A gente está vendo aí essa questão da Petrobras, né, de parte vendida para esses países da Arábia, aí, não sabemos o que está por trás disso. Eu, particularmente, achei um governo muito ruim, e eu acho que foi um governo fascista, foi um governo de extrema-direita, um governo racista, preconceituoso. Eu espero que ele não aconteça, que a população tenha noção do tanto que a gente perdeu, do atraso que foi
para que não aconteça mais. Do golpe da Dilma para cá, a gente só teve perda, na minha avaliação. A reforma trabalhista, para mim, é uma coisa horrorosa, né? Hoje eu passei na porta da Justiça do Trabalho, o prédio gigante que tinha lá, está fechado, vai ser outra coisa, não tem mais lá. A lanchonete de frente, que vivia lotado de advogado, trabalhador, eram 2 lojas, hoje é uma, porque ninguém mais tem condição de acessar a justiça no Brasil, porque ela ficou inviabilizada, ela atingiu o seu objetivo, que era diminuir as ações trabalhistas para favorecer os patrões, e conseguiu plenamente esse objetivo. Então, eu acho que foi um governo muito ruim, e eu espero que ele não aconteça mais, um governo de extrema-direita. E, Alessandra, para a gente finalizando aqui a nossa entrevista agora de vez, eu sei que você está com um tempo aí corrido, é, fala um pouco aí das posições da mídia, né, politicamente, como que a mídia se posiciona, né? No governo Bolsonaro, a gente viu os principais veículos de comunicação se posicionando contra, né, o governo, né, Bolsonaro. Agora, né, tem alguns veículos que, como por exemplo a Folha, que já soltou um material dizendo que o Bolsonaro pode ser o potencial líder, né, de oposição aí do governo Lula. A Globo tá meio balançada, né, em relação ao atual governo, né? Como que você vê toda essa movimentação aí da grande imprensa em torno da política nacional? Eu vejo como uma única frase do Milor Fernandes: jornalismo é oposição, o resto é balcão de secos e molhados. Então, o papel do jornalista é sempre fazer oposição, sempre criticar, sempre apontar o que está em desacordo. Não é papel. Papel de incensar qualquer tipo de governo é publicidade, não é jornalismo. Eu vejo como isso. O Lula, por exemplo, foi um governo que apanhou demais da imprensa, a Dilma apanhou demais da imprensa. Eu acho que não teve governo, por exemplo, que tenha apanhado mais do que o da Dilma, né? Agora, só que não teve foi um tratamento de raiva, de ódio, de não aceitar o contraditório como o ex-governo Bolsonaro, né? Ele tem dificuldade em lidar com crítica. Imagina se Dilma fosse tratar os jornalistas que a criticavam da maneira que o Bolsonaro tratava. Nem a imprensa ia perdoar. Então, eu acho que o papel da imprensa é sempre fazer oposição. A propaganda a gente deixa por conta das agências de publicidade. E eu acho que a hora da Folha reconhecer no editorial, até depois ela fez um erramos no editorial, né, que o Bolsonaro pode ser, acho que o fato é que o Bolsonaro é hoje uma liderança de oposição e uma liderança de extrema-direita no Brasil. Fato inegável, nenhum jornal pode negar a liderança e a votação que ele teve no primeiro turno, no segundo turno, no final da disputa final, mostra isso. Foi um governo apertado, né? Uma disputa apertada. Não foi uma disputa que um ganhou fácil e o outro perdeu arrasadoramente. Foi bem equilibrado. Então é isso, é seguir o nosso papel de denunciar, de cobrar do governo em nome da população e da sociedade. Esse é o papel do jornalista, é o papel que eu defendo que toda a imprensa faça e adote no Brasil, independente do governo de plantão, do momento. Sim, e esse negócio aí que o governo Bolsonaro tinha dele fazer as lives e trazer a notícia por ele mesmo, como que você enxerga isso? Eu acho que qualquer governo ele tem direito de expressar sua opinião, né, e usar as ferramentas que existem. Né? Eu acho que o Lula, até agora, não vi ele fazendo isso nenhuma vez, mas isso é um direito do Bolsonaro, né? Desde que ele não abria, que ninguém abra a Câmara para dizer que a gripe, que o Covid é uma gripezinha, né? Que você abre uma live para ficar imitando as pessoas morrendo de falta de ar, né? Desde que você não faça lives para exercer e propagar o preconceito, é direito de qualquer pessoa usar os meios à disposição, que hoje são muitos, e às vezes com alcance e uma possibilidade de aproximação maior ainda, né? Do que um jornal impresso, do que os veículos até então tradicionalmente usados por todo mundo, né? Os impressos e os sites, né? E eu acho que é um direito.
Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Alessandra Mello, né? Gostei aí bastante aí da nossa conversa e passo a bola aí novamente para ela fazer as considerações finais. Obrigada aí, pessoal da mesa do debate, pelo convite. E consideração foi isso, gente, tenha responsabilidade com a informação. Qualquer cidadão tem que ter responsabilidade com a informação. Informação é poder. Então, não propague notícia falsa, em hipótese nenhuma. Verifique tudo antes, confirme, e não propague o ódio, o preconceito, porque isso mata. É isso, estamos aí, qualquer coisa à disposição. Obrigada pelo convite, um abraço. Maravilha, então antes de fazer a despedida, lembrar que vocês, para quem for de São José dos Campos, né, que essa semana vai ter a atividade, né, relacionada à questão de violência sobre as escolas e que o Mesa de Debates junto aí a entidades sindicais e partidos está apoiando essa iniciativa, né? Vai ser, deixa eu verificar aqui, né? Vai ser do dia 12 do 4, né? Daqui 2 dias, às 18h30, né? O local Sindicato dos Químicos, né? De São José dos Campos, Praça Afonso Maldonado Campoy, número 83, Centro. Quem está chamando essa atividade é a POSP, subsede São José dos Campos, Sindserve, a FUSE, Central Única dos Trabalhadores, Com Lutas, né? E outras entidades sindicais aqui, se eu esqueci o nome, por favor, desculpe, né? Não foi intenção, mas essas centrais aí estão apoiando essa atividade, com mesa de debates também está junto nessa. Então, quem for de São José, participe desse evento. E lembrar aqui sempre vocês de se inscreverem aqui no canal Podcast Mesa de Debate Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente, deixe o seu like, né? Essa entrevista, outras entrevistas, matérias, programas que o canal, né, produz, seja por mim, seja pelo Willis, seja aí pelo André Bom Tempo. Curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e também, né, no TikTok, Podcast Mesa de Debates. Né, lá estarão conteúdos, né, próprios para o Instagram e também para o TikTok. E para finalizar aqui de vez, né, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 028 00. O Mesa de Debates, né, é uma mídia independente. Não dependemos e nem queremos receber dinheiro do Estado e também do capital privado, né? Então, para a gente continuar trazendo tendo a nossa autonomia financeira, autonomia política, quer dizer, né? A gente precisa ter a nossa autonomia financeira para a gente poder ser crítico, né? A todos os governos aí que aparecem, conforme a Alessandra falou, né? Porque a gente não quer ser uma agência e sim produzir conteúdo sério, né? De maneira crítica. E então colabore aqui com o nosso. Oi? Só queria dizer que eu vou mandar para você mandar para os seus ouvintes, telespectadores, um manual de combate à violência na escola, que é muito legal para você reproduzir e disseminar aí usando o seu canal. Vou te mandar agora pelo Zap, tá? Maravilha, manda sim, inclusive, né, a gente produz aí conteúdo, né, em relação a isso, né, inclusive divulgar aí para o pessoal que está, né, fazendo esse evento, né, né, contra a violência das escolas que vai ser na quarta-feira. Né, e quem puder, colabore aqui com o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. O que é o Padrim? O Padrim é uma outra forma, né, de financiamento que, né, permite você, primeiramente, ficar mais próximo
a mim, ao André, ao Ulisses, que são membros aí do canal Mesa de Debates. E é uma plataforma que permite você financiar de forma permanente. Cada mês você dá uma certa quantia aí para o Mesa de Debates, né? E para a gente continuar fazendo esse trabalho. É importante essa iniciativa para a gente continuar produzindo esse conteúdo, né? Porque conforme eu falei, é difícil manter uma mídia, né, independente nos dias de hoje. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.